Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Márcio Lírio, consultor jurídico do sistema RCC, onde você faz seus negócios, tem as oportunidades de fazer negócios com o governo. A RCC existe justamente para auxiliar você nos negócios, nas licitações, as negociações com o governo, seja qual for o ente federado, governo federal, estadual, municipal e todos os coligados. Hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre me perguntam, que é a questão dos poderes do pregoeiro. Qual é o poder do pregoeiro numa licitação? Quais são as atribuições do pregoeiro? Quais as prerrogativas? Até onde o pregoeiro pode agir? O que ele pode fazer dentro de um processo de licitação? Claro que essa licitação que nós estamos falando é a modalidade pregão. Pregoeiro é o coordenador do pregão. Então nós vamos falar o que a lei prevê de atribuições para o pregoeiro. Primeiro, devemos lembrar que para ser pregoeiro, o candidato ele tem que ser efetivo do órgão público onde ele está lotado. Então é uma previsão legal, ele tem que ser efetivo do órgão, né, daquela administração. Aí ele faz um curso de capacitação. Essa é a primeira exigência, né, para que o sujeito seja um pregoeiro que vai conduzir os processos dos pregões. Passando pelo curso, ele vai receber essa atribuição através de uma portaria ou até mesmo de um decreto daquele ente onde ele está lotado, cuja mandato tem validade de 1 ano. Tá? Ok. Iniciado o pregão, então, quais são as atribuições do pregoeiro? Primeiro, não é fazer edital. O pregoeiro, dentre as funções do pregoeiro, não está de confeccionar edital, porque isso fica para outro departamento. Então, a primeira função do pregoeiro é responder possíveis impugnações e pedido de esclarecimentos ao edital. É isso mesmo. Quando você dirige uma impugnação à administração, você lê o edital, identifica no edital alguma falha e quer impugnar o edital. Você tem que endereçar para a administração aos cuidados do pregoeiro, porque ele é a pessoa que vai ter que responder. Essa é uma das primeiras funções do pregoeiro, responder essa impugnação que você apresentou, acatando ou não. Ok? Assim como os pedidos de esclarecimento que você fizer também, às vezes a dúvida no edital não é suficiente para uma impugnação, é apenas uma dúvida ali num termo ou numa exigência que está meio dúbia. Você pode pedir o esclarecimento, claro, o edital vai estar prevendo lá numa cláusula qual meio que você vai utilizar para pedir esclarecimento, e quem vai responder é o pregoeiro. Definido então a questão da impugnação, do pedido de esclarecimento, não há mais dúvida, vai iniciar o pregão. O pregoeiro é aquela pessoa que vai conduzir esse processo. A gente sempre fala que o pregoeiro é aquela pessoa que esclarecida a respeito do edital. Ele não confeccionou o edital, mas ele tem que conhecer o edital, porque é ele que vai fazer essa compra, ele que vai coordenar todo esse processo até a assinatura do contrato. Então, o pregoeiro é uma pessoa que tem que ter um certo carisma, né? Isso não está na lei, mas é claro, é de bom tom que o pregoeiro não seja aquela pessoa arrogante, onde intimida os licitantes. Tem pregoeiro, a gente tem visto, que tem pregoeiro que às vezes, pela falta do conhecimento legal, se utiliza da arrogância, da intimidação, para colocar um certo temor ali durante o procedimento, para afastar possíveis contestações e tal. Então, não é de bom tom que o pregoeiro seja essa pessoa arrogante a ponto de afastar o licitante de qualquer questionamento. Não, ele está ali para fazer uma compra representando o
governo, o Estado, seja lá qual for a administração que você está representando. Iniciado o pregão, então, a primeira procedimento do pregão é o credenciamento. Então, quem procede ao credenciamento é o pregoeiro. Então, o pregoeiro, num pregão presencial, ele começa a credenciar todos os participantes, né, seja lá, independente se a pessoa vai ser habilitada, se vai ser classificada ou não, se a empresa vai seguir no processo até o fim, ela vai ser credenciada, mesmo porque tem que constar em ato quais foram as empresas credenciadas. No pregão eletrônico, o credenciamento se dá por um clique, né, do participante lá na plataforma, independente de qual seja também a plataforma, sempre vai existir um íconezinho para você, licitante, se credenciar, dizendo que cumpre todos os requisitos da habilitação. Esse é o credenciamento no pregão eletrônico. O próximo passo do pregoeiro é receber os envelopes. Os envelopes de documento e envelope de proposta. Então, com auxílio sempre da sua equipe de apoio, o pregoeiro vai instruir a sua equipe para receber, coletar esses envelopes, seja numa fila de licitantes, ou seja, recolhendo um por um na sala onde vai se realizar a sessão. Recebidos os envelopes, ambos os envelopes, e o procedimento correto é esse, eu tenho visto que alguns pregões, o pregoeiro, tendo em vista que o primeiro envelope que vai ser aberto é o de preços, de propostas, muitos pregoeiros recolhem só o envelope de proposta. E só ao final daquele menor preço negociado é que ele recolhe o envelope só daquele sujeito que está errado daquela empresa. O procedimento correto é recepcionar ambos os envelopes, apesar de que vai abrir só primeiro o envelope de preço. Vai receber já o envelope de proposta comercial, envelope número 1 e envelope número 2 de documentos de habilitação de todos os licitantes. Terceiro passo do pregoeiro: abrir os envelopes de preço. Geralmente se abre os envelopes de preço na ordem em que se deu o credenciamento. Então, se a empresa João de Souza foi a primeira credenciada, o envelope da João de Souza Limitada vai ser o primeiro a ser aberto. E assim sucessivamente, até que se abram todos os envelopes e faça constar na ata todos os valores de todas as empresas. O próximo passo é a condução da etapa de lances. Lá no pregão eletrônico, não houve nada disso, não houve recepção de documentos, de envelopes, porque o sistema é online. O próprio licitante interage fazendo o papel, né, que seria aqui do pregoeiro, porque o próprio licitante apresenta, já cadastra a sua proposta no sistema, em momento anterior à abertura da etapa de lance, e quando se dá a abertura da etapa de lance, começa então a sucessão dos lances, né, no pregão eletrônico, sem que haja um momento certo para o licitante dar o seu lance. Ao contrário, no pregão presencial, iniciada a etapa de lances, existe sim uma ordem correta para que seja feita essa etapa de lances, e é em fases decrescentes, em ordem decrescente. Então, o primeiro a dar lance é aquele maior preço dentre os que foram classificados para essa etapa. Então, o maior preço dá um lance cobrindo o menor, e assim sucessivamente. Quem coordena essa etapa de lance é o pregoeiro, com autoridade e não autoritarismo. Muito bem. Nessa etapa de lances, o pregoeiro é aquele cara que tem que falar, porque um dos princípios do pregão é a oralidade, é oral. O pregoeiro tem que falar, tem que chamar para o lance. Às vezes a turma, o pessoal, os estudantes, estão todos ali meio tímidos e tal, sem querer dar o lance. Às vezes até
por combinações e o pregoeiro tem que estar atento a tudo que está acontecendo na sala e coordenar essa fase para que a coisa prossiga, para que a coisa flua. Então o pregoeiro chama o sujeito para dar o lance, dá o prazo para eles, caso ele perceba que está havendo algum problema anormal ali, ele dá um prazo para que ele possa dar o lance dele. E o pregoeiro tem a prerrogativa, sim, de tirar fora esse licitante, desclassificar, caso perceba que ele está perturbando os trabalhos. Se o pregoeiro ali sutilmente perceber que o licitante não quer dar o lance, ou está pensando muito, ou está de conluio com outro participante, o pregoeiro pode chegar a estabelecer, por exemplo, você tem 1 minuto para dar o seu lance, senão você está desclassificado. Isso é prerrogativa do pregoeiro, porque o pregoeiro tem o chamado poder de polícia. O poder de polícia é um dos atributos do direito administrativo. Então, pode ficar para outro tema, outro dia, a gente pode discutir sobre essa questão do poder de polícia, qual o seu alcance, como é que funciona, mas o pregoeiro sim é dotado desse poder de polícia e pode inclusive chamar a força policial e mandar prender o licitante que está numa atitude de tumulto, de desacato, porque isso acontece, viu pessoal? No Brasil hoje o pregão é a modalidade mais utilizada e ela de norte a sul, do leste a oeste. Nesse exato momento, creio que estão acontecendo inúmeros pregões por aí e a gente sabe que acontece coisas, né? Nos pregões, contestações, algumas pessoas que não aceitam o edital porque por falta de conhecimento, não analisou o edital anteriormente e na hora ele vê se pego de surpresa em algumas determinações, algumas decisões e querem discutir ali, e já houve caso inclusive de as vias de fatos de licitantes querer agredir pregoeiro ou vice-versa numa sessão de pregão, porque a coisa é humana, né, e foge às vezes do controle. E o pregoeiro sim tem que ter essa autoridade desde o início, com o carisma que nós falamos, para que ele controle todo esse processo aí do início ao fim. Muito bem, encerrada a etapa de lances, o pregoeiro tem que sempre anunciar o que ele está fazendo, porque por mais comum que se torne a modalidade, por mais que se entenda, se presuma que todos ali já sabem o que estão fazendo, o pregoeiro tem que anunciar sempre: olha, encerrou a etapa de lances, nós vamos dar início à abertura do envelope de habilitação desse menor preço, depois de já negociado o preço, porque é o pregoeiro que chama para negociação também, caso ele entenda que existe ali no preço ainda uma margem, uma gordura para ser queimada. Ele pode chamar o licitante para negociação e ele tem que ter um bom argumento de negociação. Não basta ele dizer que se não baixar o preço vai fracassar o pregão. Esse é o argumento dos mais absurdos que se possa ver aí, que já vi em alguns pregões. O pregoeiro às vezes não tem um argumento, né, de convencimento real do preço, do porquê que ele quer um preço mais baixo. Então ele intimida o licitante dizendo que se não abaixar para tal valor, ele vai fracassar o pregão. Isso não é argumento de negociação em lugar nenhum, mas existe sim, e nesse caso o licitante tem que ficar esperto e não se sentir intimidado caso ele tenha a segurança do preço que ele está propondo, porque o preço, o valor, tem que ser um valor exequível, né? Não devemos jamais nos esquecer disso. O valor para ser contratado tem que ser exequível, não basta você dar um valor que parece que é vantajoso para a administração, mas depois não dá para cumprir. O pregoeiro também tem que ter essa sutileza de perceber que ele vai fazer uma boa compra sem prejudicar também o negócio, para evitar futuras contestações, futuro pedido de recomposição, de equilíbrios. Então ele tem que fazer o negócio conforme a ocasião, conforme a situação naquele momento. Então o pregoeiro chama para negociação, definido o preço, ele dá a oportunidade, ele tem que falar
que está aberta a oportunidade para interposição de recurso de quem se sentiu prejudicado. Então, sabemos que no pregão, ao final, aquele licitante que se sentiu prejudicado, ou porque ele foi inabilitado, ou foi desclassificado, ou porque ele acha que o seu oponente, concorrente, não deveria ser desclassificado, porque a proposta apresentada não está de acordo com o que foi pedido no edital, ou porque o documento apresentado de habilitação não está de acordo, ele tem o direito ao recurso. O pregoeiro tem que oferecer esse direito agora. E oferecer vistas imediatas dos autos do processo para que todos possam analisar os documentos apresentados pelo licitante, até então vencedor, para que possa apresentar sua intenção de recurso. Então é o pregoeiro que faz essa análise, dá a oportunidade, ele analisa os documentos para dizer se o sujeito é vencedor ou não, e havendo interposição de recurso, o pregoeiro não vai adjudicar o objeto. Ele tem que acatar, em primeiro lugar, esse direito, né, do recurso, e depois que entra o recurso, ele vai analisar o recurso. É o pregoeiro que analisa o recurso, é uma função do pregoeiro, jamais de qualquer outra pessoa, por mais alta hierarquia que exista naquela administração, é uma função primordial, exclusiva do pregoeiro analisar o recurso. Aí depois sim, ele faz subir esse processo informado para a autoridade competente ratificar ou não e homologar o processo. Mas o pregoeiro só adjudica o objeto no pregão se não houver interposição de recurso. Então imagine você aquele pregão que foi tranquilo, ao final o licitante foi declarado vencedor, os demais não se manifestaram, aceitaram a decisão, aí sim o pregoeiro adjudica o objeto àquele sujeito e faz subir o processo para a autoridade superior homologar o processo e fazer a contratação. Então, recapitulando, quando que o pregoeiro vai adjudicar o objeto? Quando não houver recurso, ele adjudica. Então, quem que vai homologar sempre aquele processo? Jamais o pregoeiro. Não é atribuição do pregoeiro homologar resultado. É da autoridade superior. O pregoeiro apenas adjudica o objeto, entrega o objeto. Por enquanto, fulano de tal é o vencedor da licitação e que vai, então, cujo resultado vai ser homologado, ratificado pela autoridade superior e daí para frente a assinatura do contrato e execução do contrato. Essas são as prerrogativas e a finalidade do pregoeiro, afinal, é essa: coordenar o processo com esses poderes que a lei lhe confere. Não pode jamais, aquela função que é primordial do pregoeiro, jamais pode ser passada para terceiros, ou advogado, ou delegado para terceiro, jamais. É do pregoeiro, sob pena, inclusive, de anulação do processo. Se não foi o pregoeiro que tomou a decisão e assinou aquela decisão, o processo pode ser, inclusive, anulado, porque é um ato nulo, não cumpriu os requisitos legais. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido um pouco essa questão das atribuições do pregoeiro, das prerrogativas, e espero tê-los aqui numa próxima oportunidade, uma nova palestra, e aqui conosco também assistir os nossos cursos, onde abordamos esse tema e outros gerais aí do tocante às licitações. Obrigado a todos.